18 e versículo 34. Versículo 30, perdão. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 30. Quem achou, diga amém? Diz assim: então Elias disse ao povo: chegue para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus. Fala comigo: consertar o altar. Consertar o altar. Mais forte. Consertar o altar. Mais forte. Consertar o altar. Ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Que estava o quê? Derrubado. Mais forte. Derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois, cavou em volta uma valeta em que cabia mais ou menos 12 litros de água. Quantos litros? 12. Fica com isso na sua cabeça. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derrame sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: faça isso de novo. E eles fizeram. Façam pela 3ª vez. Disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, é o Deus, e está trazendo este povo de volta para ti. Está trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora vai para o 1 Reis 19, nós vamos ler o versículo 2. Aí ele mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo, e para salvar a vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Beerseba, que ficava na região de Judá, e deixou os seus ajudantes. Agora, versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele. Quem tocou? Levanta-te,
e coma. Obrigado. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado. Um pão na onde? Na onde? E uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu a comida, e lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Pronto, só. Irmãos, hoje é o último dia desse seminário Fogo Organizado, e realmente Deus organizou muitas coisas dentro de nós. Quinta-feira passada nós falamos sobre o fogo estranho, falamos sobre o engano, e foi poderoso porque a nossa mente se abriu para muitas coisas. E hoje eu quero fechar esse seminário com essa palavra, e uma palavra que todos nós conhecemos, e talvez você não entenda ela na sua plenitude, talvez por não ter estudado tão profundamente essa palavra. Preste atenção em algo, irmãos. Existia algo espiritualmente acontecendo, e existia também algo físico acontecendo com o povo. O pecado que o povo estava cometendo estava trazendo consequência a eles. E você vai ver que fazia tempo que não chovia, havia uma grande seca e uma grande fome no meio daquele povo. E você vai entender que o povo começou a adorar a Baal, a sacrificar a Baal. Jezabel, ela persegue os profetas, mata, mas existia alguém que Jezabel tinha um ódio muito grande por desafiá-la com a palavra profética, e essa pessoa se chama Elias. E Elias agora, ele faz um desafio a todos os profetas de Baal. E uma coisa que nós precisamos entender é que o Deus Baal que eles serviam também fazia fogo descer, ou senão eles nunca iriam aceitar esse desafio. Não é uma coisa não comum acontecer. O que você quer dizer, pastor? Quer dizer que o diabo ele faz sinais, irmãos. O diabo ele engana as pessoas, e até hoje as pessoas estão debaixo de engano, sem perceber muitas vezes que está debaixo de engano. Antigamente, dentro dessa palavra, o povo estava servindo Baal, adorando a Baal de uma forma extremamente clara, sem nenhum pudor. Hoje, muitas pessoas estão servindo Baal inconscientemente, e até sacrificando a Baal sem nem entender que está sacrificando a Baal. E nós sentimos isso nesse tempo. Nós sentimos um peso espiritual muito grande. Nós sentimos uma presença maligna muito grande nesse tempo. Você vai ver muitas pessoas confusas. Você vai ver muitas pessoas totalmente sem entendimento de quem é Deus. Você vai ver muitas pessoas correndo atrás daquilo que elas acreditam ser Deus, e um Deus que só vai beneficiar ela, e não um Deus que irá trazer algo com
uma correção, como uma mudança de vida, de caráter e uma restauração por completo sobre a vida dela. Nós vemos pessoas buscando a Deus por aquilo que Deus Ele pode fazer pela vida dela, e não por aquilo que Deus pode transformá-la. Ou seja, mudou as situações, mas as coisas continuam acontecendo diante de nós, e muitas das vezes nós não estamos percebendo aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos. E a palavra de Deus diz que agora Elias, ele está desafiando os profetas de Baal. E você vai ver nesse capítulo que Elias, ele deixa que os profetas de Baal clamem, se rasguem, se cortem, mas nada acontece, irmãos. Como é poderoso quando Deus ele diz assim: eu vou barrar a ação maligna e ela não terá poder. Ah, você não entendeu ainda, eu vou dizer de novo. Como é poderoso, irmãos, quando Deus ele decide e diz assim: o inferno não irá se movimentar agora. Isso é poderoso demais. Como é poderoso quando Deus ele diz: Satanás, você veio até aqui, mas agora você não vai fazer nada. E eles gritam, se rasgam, sangram, e nada acontece. E agora o que é mais poderoso, que quando chega a hora de Elias fazer o sacrifício, Elias ele vai pegar as 12 pedras, que vai falar a respeito das 12 tribos, irmãos. Elias ele pega as 12 pedras, que representam as 12 tribos, para consertar o altar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha uma aliança com as 12 tribos. Então Elias vem, coloca as 12 pedras, representando as 12 tribos, a aliança que Deus tinha. Ele pega a lenha, ele pega o boi, o sacrifício, e a Bíblia vai dizer que ele pega o quê? Mais o quê? Vou deixar você falar mais o quê? Gente, pelo amor de Deus. Quanto? Ele pega o quê, irmãos? 12 litros de água. Não, fala de novo. 12 litros de água. Agora deixa eu chamar a sua atenção. Fazia quanto tempo que não chovia? E o que ele joga? Não, vou dizer de novo. Quanto tempo fazia que não chovia? E ele usa um elemento que tinha pessoas que estavam morrendo porque não tinha água. Não, você não entendeu ainda. Ele usa a água. E a Bíblia vai citar que havia uma grande seca, havia pessoas morrendo porque não tinha água, não chovia. Mas Elias ele pega 12 litros de água e derrama sobre o altar que ele conserta. Porque não existe conserto sem ninguém dar algo poderoso para Deus. Vou dizer de novo para você entender. Eu posso querer consertar o altar, mas se você não der para o altar de Deus algo que te custe, isso não é conserto, isso é barganha. Elias ele pega, põe as 12 tribos, põe as 12 pedras, e ele pega 12 litros de água e derrama sobre o altar que ele está consertando. E a Bíblia vai dizer que o povo havia quebrado, destruído esse altar, e Elias, ele está consertando o altar que o povo havia quebrado. E toda aquela seca que estava acontecendo tinha a ver com a rebelião, com o pecado do povo, que estava adorando ao Deus Baal, e não ao Senhor, que havia libertado eles da terra do Egito, que havia feito prodígios, maravilha, e que
povo dele. Eles haviam ido para um caminho obscuro, e Elias derrama aquela água. Agora preste atenção, olha isso, irmãos. Elias coloca esses elementos no altar: sangue. Quando ele corta o boi, ele põe sobre o altar. Traz a regeneração, elemento essencial para o homem se aproximar de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 10. Se o Arthur puder colocar aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escute: o diabo vai pôr na prisão algum de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Próximo versículo. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Então o sangue vai falar sobre, irmãos, o Arthur, você colocou Apocalipse 12, versículo 10, meu filho. Obrigado. Eu vi que eu estava lendo algo que não estava dentro daquilo que eu tinha estudado. Vou precisar da sua atenção, meu filho. Você pode ler? 1, 2, 3. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estavam diante de Deus para acusados de dia e noite, foi jogado fora dos céus. Os nossos irmãos derrotaram por meio do sangue do Cordeiro. Não, de novo, o inferno precisa ouvir isso. 1, 2, 3. Os nossos irmãos derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Versículo 12. Portanto, o céu Não, irmãos. Volta lá o versículo, meu filho, que estava antes. Vamos lá. De novo, vamos ler de novo isso. 1, 2, 3. os nossos irmãos derrotaram. Quem derrotaram? Vamos lá de novo. Quem derrotaram? Os nossos irmãos. Por meio do que? Sangue do Cordeiro. E da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Oh Espírito Santo. Os nossos irmãos estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Ou seja, o sangue que traz a regeneração e que nos aproxima de Deus. Água fala sobre a palavra de Deus, a purificação e a regeneração e a santificação. João capítulo 15, versículo 3. Quem puder abrir a Bíblia correndo aí, abre ela e lê para mim em voz alta. Agora você está bem. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Vai, 1, 2, 3. Vocês já estão limpos? Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Não, vou dizer de novo, você não entendeu. Vocês já
estão limpos pela palavra de Deus. Vai em João capítulo 17, versículo 17. Abre aí, meu filho. João capítulo 17, versículo 17. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Vou ler de novo para que você entenda. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua palavra, a tua mensagem é a verdade. Que Elias põe água, que a água representa a palavra de Deus. A palavra de Deus limpa, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus nos coloca novamente no caminho, a palavra de Deus nos traz direção, a palavra de Deus nos traz a origem novamente. Oh Espírito Santo, lenha, lenha. Lenha simboliza o alimento que buscamos para manter acesa a chama da fé. Não podemos deixar faltar. Ageu capítulo 1 versículo 8. Abre aí em Ageu capítulo 1 versículo 8. O Espírito Santo. Agora vão até as montanhas e tragam madeira e construa de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Não, vou ler de novo para você entender. Vão agora até as montanhas, tragam madeira e construa de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Quem é o templo? Você. Quem é a madeira? Você. Oh Espírito Santo de Deus. E fogo, sinal poderoso da presença de Deus. Mateus capítulo 3 versículo 11. Mateus capítulo 3 versículo 11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Vou ler de novo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Fogo, poder de Deus, a presença de Deus, as três coisas que são enviadas por Deus do céu: o sangue de Jesus, a palavra revelada e o fogo do Espírito. Vou falar de novo. O sangue de Jesus, a palavra revelada e o fogo do Espírito Santo. Então Elias, ele restaura, e quando ele clama, o fogo vem. Vou dizer de novo. E quando ele clama, o fogo vem. Oh Espírito Santo. Agora preste atenção. Você vai ver que ele matou os profetas de Baal, mas você vai ver que algo começou a se movimentar no reino espiritual, porque logo após você vai ver ele dizer para o moço: vai e dá uma olhada ali. E o moço vai. O que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quanto tempo fazia que não chovia? 3 anos e meio. O que você vê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois que ele consertou o altar, que ele adorou, depois que ele ali consertou o altar, agora, depois de 3 anos e meio, a Bíblia vai dizer que acontece algo poderoso, começa a cair chuva. Agora preste atenção.
atenção, irmãos, naquilo que eu estou dizendo para você nessa noite. Ele coloca a água, simboliza a palavra de Deus, mas naquela época a água era como se fosse ouro, porque o povo estava na seca. Ou seja, imagine algo que era extremamente valoroso, que valia muito, era água, porque a seca estava destruindo tudo. E o que Elias faz? Derrama 12 litros de água. E agora ele diz para o moço: vai lá, vai lá ver, vai lá dar uma olhada. O que você vê? Não vejo nada. E daqui a pouco ele vem: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele diz: vai chover, vamos correr porque vai chover. E começa a chover depois que ele conserva o altar. Agora preste atenção, que depois você vai glorificar, mas preste atenção em algo. Jezabel, depois que vê tudo aquilo que Elias havia feito, matado os profetas de Baal, que começou a chover, ela manda o quê? Um mensageiro. Você sabia que na Bíblia Jezabel nunca olhou dentro do olho de Elias? Sabia disso? Na história você não vai ver Jezabel olhando dentro do olho de Elias e nem frente a frente com Elias. Sabe por quê? Porque ela nunca resistiria estar diante de Elias. Ela manda um recado para intimidar Elias, porque ela mesma não vai falar com Elias. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele se entristece depois de tudo aquilo que Deus havia feito. E dentro daquela tristeza, daquela jornada que ele vai caminhar, ele dorme. A gente leu. O anjo acorda. O anjo faz o quê? E o que o anjo dá para ele? O que o anjo traz? Vai, você leu. 1, 2, 3, o quê? Pão e água. É um elemento tranquilo, né? Tinha chovido e tal. Pão quentinho. A Bíblia vai dizer isso. Vai? Mas o mais poderoso não é isso. Deus está querendo lembrar algo para eles. Porque Ele traz um pão que foi feito de uma forma diferente. Foi feito na brasa, no fogo. Você vai ver, para lembrar Elias, o Deus de fogo que ele tem. Elias dorme. O anjo acorda ele e diz: alimente, a sua caminhada é muito longa. Ele vai para a caverna. Você viu um versículo que nós lemos, quando ele vai para a caverna? Nós lemos junto isso. Você vai ver que, eu quero ler esse versículo com você. 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Preste atenção. Quando Deus pergunta isso para Elias, Elias está na onde? Dentro? Ou seja, Deus não falou do lado de fora, Deus falou do lado de dentro. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, Deus nunca deixou de estar com Elias. Ele falou: o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias vai dizer as suas mazelas. A Bíblia vai dizer que vem terremoto, vem todos os prodígios. Ao invés de Elias entrar dentro daqueles prodígios, ele vai continuar Aí veio Deus com uma brisa e fala para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Você vai ver que Deus ele não está dialogando com Elias. Deus está dizendo para Elias: o que você está fazendo aqui? A tua caminhada é longa. Você vai ungir o rei. Você vai ungir um profeta. Sua caminhada é muito longa. Você vai ver Deus dizer para Elias, em poucas palavras:
Elias, sai desse lugar. Você quer dizer, pastor, você não vai ver Deus dialogar com Elias, você não vai ver Deus conversar com Elias, você vai ver Deus dar uma ordem a Elias. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você não vai ver Deus conversar com Elias, mas você vai ver Deus dar uma ordem a Elias. Ele faz uma pergunta e dá uma ordem. O que você faz aqui, Elias? Você ainda tem que viver isso. Deus está dando uma ordem. Você sai daqui e vai ver o que você tem que viver, porque você ainda vai ver muitas coisas. O que você quer dizer, pastor? Deus nunca, você não vai ver na Bíblia nunca Deus dialogar com alguém que está dentro de uma caverna. Vou dizer de novo para que você entenda. Quem está na caverna, não adianta ficar pregando, não adianta ficar querendo ser usado por Deus, não adianta querer corrigir pessoa, não adianta querer colocar aqueles textos grandes. Ah, Deus está falando. Não. Quando nós estamos na caverna, a voz de Deus, ela não vem para que a gente fale para alguém, ela vem para nos tirar desse lugar e dizer para nós nos posicionar como profeta que somos. Você vai ver isso na Bíblia. Agora, preste atenção. O ministério de Elias, ele é marcado com fogo, e também termina no fogo, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que quando o Senhor leva Elias, a Bíblia vai dizer que Deus leva Elias em uma carruagem de fogo, para lembrar Elias da onde ele foi gerado, a voz profética dele, no fogo, na presença de Deus. O que você quer dizer, pastor? Nessa noite, eu vou dizer algo poderoso para você. Existem algumas coisas que não pode faltar na nossa vida, irmãos. O sangue de Jesus, a palavra revelada e o fogo do Espírito. Agora deixa eu dizer uma coisa poderosa para você. 12 pedras fala de força, fala de aliança, fala de força. Quando você vai estudar e você vai lá procurar o significado do judaísmo, o que significa pedra? Força. Ou seja, as 12 pedras, aliança, força. O que significa terra? Extremidade. O que é que você quer dizer? A Bíblia vai dizer que o fogo, ele queimou as 12 pedras e até a terra foi queimada. Preste atenção. O que você quer dizer, pastor? O fogo de Deus queimou a força e também queimou as extremidades. Porque quando ele vem, irmãos, vou dizer de novo para você entender. Quando ele vem, ele queima a nossa extremidade. Vou dizer de novo para você entender. Quando ele vem, ele queima a nossa extremidade. Agora, para que você entenda o que o Senhor está querendo dizer para nós, no meio de toda aquela calamidade, irmãos, no meio de toda aquela profanação, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, outro Deus sendo adorado, Deus Baal, Jezabel matando os profetas, calando a voz profética, o povo ali se curvando a um Deus que não era o Deus deles, desafiando o Deus Todo-Poderoso. No meio de tudo aquilo que estava acontecendo, uma seca, uma destruição sobre a terra, mas existia um homem disposto a consertar o altar e ser a voz que Deus, ele precisava naquele tempo. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus está dizendo para mim e para você, é tempo que eu e você precisamos nos levantar, consertar o altar, e quando o altar estiver consertado, então Deus irá vir com fogo. Eu vou dizer de novo, você não entendeu. Quando nós consertarmos o altar, o Senhor virá com fogo e haverá uma resposta para a terra através daquilo que nós estivermos gerando. Como assim, pastor? 3 anos e meio sem chover, irmão. Ele conserta o altar e naquele momento Deus faz chover. Chover fala de bênção, fala de muitas coisas, irmão. Sem a água não tem como as plantas florescerem, não tem como os frutos virem,
Ou seja, sem a chuva as pessoas morrem. Por quê? Porque não tem comida, começa a haver uma escassez, começa a haver uma destruição. Mas um posicionamento, uma pessoa que se levanta, Elias se levanta, e ele se levanta para desafiar, para destruir os profetas de Baal, destruir o altar que eles tinham feito a Baal e reconstruir o altar do Senhor. Preste atenção que a Bíblia vai dizer que ele reconstruiu o altar que o povo havia destruído. Então a Bíblia vai dizer que eu posso reconstruir o altar que muitos destruíram. Eu posso reconstruir o altar, e através de mim Deus pode manifestar algo poderoso sobre a terra. Agora a minha pergunta é: se todos nós consertarmos o altar, o que o Senhor então não fará? Se todos nós estivermos dispostos, o que o Senhor não fará? Sabe o que eu entendo sobre isso, irmãos? Lendo essa palavra eu comecei a entender algo poderoso. É por isso que às vezes Deus pega alguém. Sabe, Patrícia, Deus pega alguém, nem você e o seu esposo, disposto a ser uma voz, leva para um outro país, para que vocês consertem o altar daquele lugar. Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa de uma pessoa que queira. Deus não precisa de muito, irmãos, para manifestar a glória dele. Ele precisa de um que seja alguém disposto a enfrentar as regiões malignas e seja disposto a pôr o altar de Deus em ordem. Aí eu comecei a entender, é por isso que Deus, ele pega um homem de Deus, cheio de Deus, e leva para a África, leva para cá, leva para lá. Por quê, pastor? Porque ele está consertando o altar daquele lugar, e então a manifestação de Deus virá. Então o Senhor manifestará a sua glória, e o povo vai parar de sofrer, porque alguém se levantou. Agora uma coisa é poderosa, irmãos: não existe voz profética. Não existe voz profética que não tenha que entregar algo. Vou dizer de novo, lendo essa palavra, o Senhor me chamou a atenção muito forte sobre isso. Eu posso dizer que eu sou homem de Deus, mas se eu não entreguei nada, eu não posso dizer que eu carrego a voz de Deus. Vou dizer de novo para você entender. Eu posso dizer que amo a Deus, que eu amo a palavra de Deus, que eu amo o ministério de Cristo, que eu sirvo ao Senhor, mas se eu não for capaz de entregar algo para Ele, então eu não sou capaz de carregar a voz dele. Porque Elias, ele derramou 12 litros de água em um tempo que a água era preciosa. Ele derramou 12 litros de água quando a água estava rara, estava escassa. Ele derrama 12 litros de água para dizer: eu entrego aquilo que custa, eu entrego sobre o holocausto, sobre o altar. E aquilo que ele entrega, Deus manifesta o seu poder. Vou dizer de novo que você não entendeu. Quando nós entregamos, Deus manifesta o seu poder, irmãos. Eu vou dizer de novo, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Quando nós entregamos, o Senhor manifesta o seu poder. Vou dizer de novo, quando nós entregamos, Deus manifesta o seu poder. Eu sei que existem pessoas que sabem do que eu estou falando. Eu sei que o Felipe que está aí sabe do que eu estou falando. Quando alguém se torna disposto a Deus, a entregar algo para Deus, meu irmão, algo que ninguém entregaria, algo que ninguém faria, os céus respondem imediatamente. Os céus respondem imediatamente. E eu vou dizer algo para você com toda certeza: os céus não ficam devendo nada a ninguém, porque quando ele entrega, a Bíblia diz que a chuva ela vem, irmãos. A chuva ela vem, irmãos.
Eu estou falando com propriedade. Não adianta nós queremos viver coisas que nós não somos capazes de entregar. Não adianta. Não adianta você que entregou a sua juventude a Deus, você entregou tudo, e outra pessoa chegar de paraquedas e querer viver o que você está vivendo e não entregar nada. Não adianta. Não adianta alguém querer chegar onde alguém que entregou muito, aonde essa pessoa vai chegar, porque ela não vai chegar. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai falar a respeito disso. Na medida em que nós entregamos, é a medida que o Senhor nos leva. É simples, irmãos. Pode olhar na Bíblia. Pedro entregou tudo, os discípulos entregaram tudo. Quem viveu algo poderoso entregou tudo. A Bíblia vai dizer sobre um homem que eu e você sabe, Enoque. E você sabe o que eu acho mais impressionante dessa palavra? Porque você vai dizer, mas a palavra não fala muito de Enoque. A palavra, ela fala muito sobre Enoque. Ele andou com Deus e Deus o levou. Vou dizer de novo. Ele andou com Deus e Deus o levou. Agora preste atenção. Quem anda com Deus fica com algo para ele? Não, diga, irmãos. Ou é só eu que Deus ele faz isso? Quem anda com Deus, tudo que é dele é de Deus. Ele andou com Deus. Então a Bíblia vai dizer que se ele andou com Deus, tudo que ele tinha era de Deus. Respirava Deus, caminhava Deus, ou 24 horas era Deus. E a Bíblia vai dizer, andou com Deus e Deus o levou. Andou com Deus e Deus o levou. A Bíblia só vai dizer isso, andou com Deus e Deus o levou. Você vai ver que a Bíblia não conta pecados dele. A Bíblia não conta mais nada. A Bíblia só conta, andou com Deus e Deus o levou. Você não vai ver nenhum outro homem na história da Bíblia que a Bíblia vai citar só isso. Mas esse homem a Bíblia vai citar, andou, Enoque andou com Deus e Deus o levou para ele. Deus o arrebatou com o corpo e tudo. O que você quer dizer, pastor? A medida que nós entregamos é a medida que o fogo de Deus manifestará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, sobre o Brasil. Irmãos, eu não acredito que o Brasil ele está enfrentando algo terrível, não. Eu acredito que o Brasil ele está sendo chamado a atenção para consertar o altar, porque se a igreja consertar o altar, irmão, o fogo de Deus virá, o fogo de Deus virá, e a chuva ela virá também como manifestação da misericórdia do Senhor. Eu não acredito, irmãos, que o mal ele reine. Eu acredito que a igreja esteja dispersa. Eu vou dizer de novo, eu não acredito que o mal reine, porque a Bíblia vai dizer que o mal não tem poder, o diabo não tem poder. Você vai ver a Bíblia inteira dizer que o Senhor venceu o inferno e tomou a chave da morte que estava sobre as mãos do inferno. Então eu posso te garantir uma coisa: Deus ele barrou que o Deus Baal manifestasse fogo. A minha pergunta para você é: quando toda a igreja consertar o altar, o que Deus não vai barrar? Não, estou fazendo uma pergunta. Quando toda a igreja consertar o altar, o que Deus não fará? A igreja, ela nunca será, a igreja do Senhor, ela nunca será uma vítima do inferno, porque ela já foi paga pelo sangue de Jesus Cristo. Vou dizer de novo, a igreja nunca será uma vítima, porque a igreja já é vitoriosa nas regiões celestiais. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que aqui, quem está aqui, que serve ao Senhor, que entregou a sua vida ao Senhor, eu vou dizer para você com propriedade: o inferno não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre nada que está sobre você. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus já venceu pelo sangue de Jesus. Nós somos a igreja eleita, a noiva do Cordeiro. Então a
nós somos poderosos nas regiões celestiais. E o que você quer dizer, pastor? Deus está chamando a nossa atenção. O povo destruiu o altar, mas nós podemos consertar. Vou dizer de novo. Pastor, onde eu estava acontecia isso. Destruir o altar, mas nós podemos consertar. Vou dizer de novo. Destruir o altar, mas nós podemos consertar. Destruir o altar, mas nós podemos consertar. Profanaram aqui, enganaram ali, um charlatão se levantou ali, tudo bem, profanaram o altar, adoraram a Baal, mas nós podemos consertar o altar, e através de nós, o Senhor fazer algo poderoso, e o fogo de Deus virá, irmão, como resposta. Simples assim. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, não sei se você já viveu tantas coisas. Eu não vou dizer que eu vivi tudo, porque eu tenho muito a viver, mas eu sei que tem pessoas aqui que já viveram experiências poderosas com o Senhor. Eu não sei o quanto você acredita no poder de Deus, mas eu posso dizer para você com toda certeza: o poder de Deus, ele não tem limites. Eu não sei o quanto você já experimentou do poder de Deus, mas quando ele quer fazer, ele faz, irmãos. Quando ele quer curar, ele cura câncer, ele cura idético. Ele, quando quer fazer, ele faz, ele confunde medicina. Quando ele quer fazer, ele ressuscita mortos. Quando ele quer fazer, ele confunde quem ele quer confundir. E ele faz coisas poderosas, porque ele é Senhor. E o que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que não existe limites para o poder de Deus. Mas quem é que precisa consertar o altar? Somos nós. Existiu Elias, e ele não disse assim: eu vou consertar o meu altar. Ele disse: eu vou consertar o altar que o povo destruiu. Ele não disse: eu vou consertar o meu altar, porque às vezes a gente se encontra nessa posição, né? Eu vou consertar, eu não tenho nada a me consertar. Por que eu vou chorar se eu não tenho nada a me consertar? Elias não consertou o altar. Eu vou consertar o meu altar. A Bíblia vai dizer que ele consertou o altar que o povo havia destruído. Coletivo, irmãos. Porque Deus não trabalha em um indivíduo sozinho. Você não vai ver na Bíblia Deus trabalhando em um indivíduo sozinho. Sabe por quê? Porque se nós formos sozinhos, não faz sentido Deus nos usar. Porque Deus não precisa falar com parente. Deus, ele fala com seres humanos. Então Deus, ele usa a igreja para o coletivo, que é o corpo de Cristo. Você não entendeu, mas vou dizer de novo. Se você acha que Deus vai te usar como um indivíduo sozinho, eu sinto muito em dizer para você: Deus não usa alguém para falar com a parede, porque parede não sai do lugar. Deus usa pessoas para pessoas. Vou dizer de novo que você não entendeu. Deus usa pessoas para pessoas. Por isso que quando Elias estava sozinho naquela caverna, o Senhor disse para ele: o que você está fazendo aqui? Aqui você não tem utilidade. Sai desse lugar, porque você tem que caminhar muito ainda. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas pessoas que precisam de você. É por isso que quando Elias estava lá se sentindo sozinho: eu estou deprimido, eu quero a morte, eu não quero mais nada. O Senhor vai dizer para ele: sai desse lugar, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? O povo precisa de você. A tua caminhada é muito longa. É a prova que Deus está dizendo: alguém pode ser poderoso da forma que for, cheio de Deus, mas se ele andar sozinho, não tem serventia. Porque Deus usa para o coletivo. Elias, o que você faz aqui? Sai dessa caverna. A tua caminhada é muito longa. E eu venho aqui como uma voz de Deus dizer para você: você pode consertar o altar hoje. Você pode consertar o altar da sua casa. Você pode consertar o altar da sua família. Você pode consertar o altar da sua empresa. Você pode consertar o altar
de tantos lugares, da sua cidade, do seu país. Você pode consertar o altar da sua rua, você pode consertar. Irmãos, deixa eu dizer para você, quanto mais a igreja avança, você pode ver que as macumbas, elas param de estar na esquina. Por quê? Porque o diabo perde força quando a igreja se levanta, meus irmãos. Aonde havia roubo, para de haver roubo. Aonde havia adultério, para de haver adultério. Aonde havia morte, para de haver morte. Sabe por quê? A igreja consertou o altar e o fogo de Deus vem. E quando o poder de Deus se manifesta, meu irmão, o diabo não tem poder. Por isso que nós precisamos levantar o trono de adoração, o altar da adoração. Por isso que a Bíblia diz que ele consertou o altar da adoração. Por que o altar da adoração? Porque o povo estava adorando outro Deus. Então Elias conserta o altar da adoração. Vou dizer de novo para você. Ele conserta o altar da adoração. Espírito Santo de Deus. Sabe por que o funk tem muito poder, irmãos? Porque até os crentes dizem assim que música mundana pode ser tocada, pode ser cantada e pode ser o que for, está tudo bem. É por isso que o diabo ele ganha força. Eu não acredito, irmãos, estou dizendo eu, pastor Arlindo, experiência própria, minha pessoal. Eu não acredito que da boca de alguém que adora, pode adorar a outra coisa que não seja Deus. Ou senão a Bíblia estaria dizendo que a gente pode adorar dois deuses. Eu adoro ao Senhor, mas também eu posso adorar outras coisas. Pastor, o que você quer dizer? Se eu entreguei a minha vida ao Senhor, ela é uma adoração viva ao Senhor. Porque a gente leu aqui, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com a Anitta. Deus não divide a glória dele, nem sei os outros músicas do mundo que eu não ouço, irmãos. Ele não divide a glória dele com Mamon. Ele não divide a glória dele com Jezabel. Ele não divide a glória dele com Baal. Ele não divide a glória dele. Ele não divide a glória dele. Ele não divide a glória dele. Eu vou dizer de novo porque Deus está mandando dizer. Ele não divide a glória dele. 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 E eu quero profetizar, meu irmão, nessa noite, que você conserte o seu altar. E vai acontecer como Atos 2. Ele virá. O Espírito de Deus virá. Nós estamos prestes a muitas coisas acontecer sobre o Brasil. Nós estamos prestes a alguns dias, muitas coisas acontecer sobre o nosso país. Mas eu ainda creio numa igreja que tem poder de consertar o altar. Eu creio, irmãos. Eu creio numa igreja que tem o poder de consertar o altar. Nós estamos prestes a muitas coisas acontecer. O Espírito Santo, e a igreja nunca foi tão afrontada como esse tempo. Mas eu sei de uma coisa: quando a igreja se levanta e conserta o altar, Ele vem. Ele vem. E eu vou te dar 5 minutos, irmãos, para você começar a consertar o seu altar. Traz à memória a aliança que Deus tem sobre a tua vida. Ele te chamou, Ele te escolheu. Ponha no altar a aliança. Ponha no altar a promessa. Ponha no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Quantos que estão aqui vão se levantar para começar a consertar o altar? E o que estiver disponível a se levantar e dizer: Senhor, eu quero consertar o altar. Eu quero que você venha e se ajoelhe aqui na frente.
te amo, Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos. A tua igreja te ama, a tua igreja te celebra, a tua igreja te agradece, meu Senhor, porque o Senhor é tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é tudo que nós precisamos para caminhar, o Senhor é tudo. Nós edificamos, Senhor, erguemos novamente um altar de adoração, te adoramos, Pai, nesta noite. Oh, aleluia, oh. Aleluia, nós te louvamos, Pai, exaltamos o teu santo nome e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, em tua santa presença, Pai. Em lugares que existem lugares que não podem mais, a igreja não pode mais se unir para te adorar, e nós ainda temos o privilégio de unirmos, Pai, como igreja, para te celebrar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, leva os teus filhos em paz, livra do homem sanguinário, da ave de rapina, Senhor. Nós cobrimos, Senhor, a tua igreja, aleluia, profeticamente com o teu sangue. Em nome de Jesus, guarda, esconde, protege, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, conforme registro na tua santa palavra. Nós como igreja celebramos o teu nome, celebramos a tua presença e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e consolações do amado Espírito Santo esteja não só hoje, mas para todo sempre com a igreja que sai deste lugar confiante e entendendo o seu papel na terra. E a igreja vai dizer um grande amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.